pois ele sacia o sedento e enche de coisas boas o faminto. Contudo, vocês poderão abater animais e comer a carne em qualquer cidade sempre que desejarem. Comam à vontade os animais com os quais o Senhor seu Deus os abençoar. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja ela cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer carne de gazela ou de veado. Quando o Senhor, seu Deus, expandir seu território como lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne, poderão comer à vontade. Se você costuma comer demais, controle o apetite. Não ande com os beberrões, nem se envolva com os comilões. É bom que os trabalhadores tenham apetite. O estômago vazio os impulsiona. Se seus inimigos tiverem fome, dê-lhes de comer. Se tiverem sede, dê-lhes de beber. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa agora para seu próprio bem, pois nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Em seguida, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Então, voltando-se para seus discípulos, Jesus disse: Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que comida, e o corpo é mais que roupa. Não se inquietem com o que comer e o que beber, não se preocupem com essas coisas. Todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece suficiente. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Enfurecido, Jonatas levantou-se da mesa e, durante o 2º dia da festa, recusou-se a comer, frustrado pelo modo como seu pai havia desonrado Davi publicamente. De tanto gemer, não consigo comer. Meus gritos de dor se derramam como água. Meu coração está esgotado, secou-se como capim, até perdi o apetite. O rei voltou a seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda.
Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão, e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu, e mais uma vez o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: como conseguiremos comida suficiente neste lugar deserto para alimentá-los? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Tomou os 7 pães, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram à vontade. Depois, os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras. Naquele dia, havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Quem está satisfeito recusa o mel, mas para o faminto até o alimento amargo é doce. O preguiçoso dorme profundamente, mas sua apatia o leva a passar fome. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-lo à boca. Senhor, amado Deus, Pai eterno, Senhor de toda provisão, quero nesse momento, Pai, agradecer ao Senhor, porque o Senhor cuida dos seus filhos. Todo o alimento que chega à mesa de cada um dos seus filhos é abençoado pelo Senhor, que permitiu, ó Pai, que a natureza multiplicasse, permitiu que o alimento então chegasse às prateleiras, para que cada filho seu pudesse tomá-la e saciar o apetite. Obrigado, Senhor, pela sua provisão. Obrigado, ó Pai, pela força que o Senhor tem concedido aos seus filhos para que então possam trabalhar e levar o pão de cada dia para casa. Ó Deus, se entre aqueles que estão ouvindo esta oração
Há irmãos, ó Pai, que estão impossibilitados de levar o pão para casa, seja pela enfermidade, seja pelo desemprego. Rogo a Ti neste momento, ó Deus, que a Sua graça seja derramada sobre a vida de cada um deles. Ó Pai, que possa multiplicar, Senhor, a botija de cada um, de maneira que, vendo a provisão do Senhor, possam dar glórias ao Senhor, que é aquele que cuida dos seus. Abençoe seus filhos, meu Pai, eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém.